Bem, o professor Marcelo Jabur vai falar sobre outro tema também não menos curioso, né? Que é a substituição tributária. O nosso governador, Antônio Augusto Anastasia, falava no início aqui dos trabalhos de hoje da dificuldade, né, da complexidade do nosso sistema tributário, esse cipoal emaranhado de leis, né, que deve dizer, chamava o manicômio tributário. E nesse sentido é importante que vocês atentem para a manifestação do professor Marcelo Jabur, porque na visão do Estado, a substituição tributária ela é um passo no sentido exatamente da simplificação desse sistema, né, para aqueles tributos plurifácios, ela representaria um esforço de simplificação da complexidade operacional, atuacional da atividade tributacional do Estado. Então, como disse no início, nós estamos um pouquinho atrasados no tempo, sem mais delongas, eu passo a palavra ao professor Marcelo. Senhor presidente, professor Sérgio Adolfo Cunha, o mais aplaudido na composição dessa mesa, e eu acredito que os votos vão ter um excelente artigo A Crise da Coisa Julgada Tributária. Meu queridíssimo amigo professor Walter de Souza Lobato, o mais brilhante tributarista da minha geração, fomos contemporâneos na Vetusta Casa de Afonso Pena, e meus queridos colegas da Comissão de Direito Tributário do AB, agradeço o convite à pessoa do presidente, e gostaria de ressaltar também a presença do professor Luiz Eduardo Chuleiro, a quem admiro muito. Indico o seu livro aos meus alunos e o trouxe para que você possa devidamente autografar. Eu ingressei na Faculdade de Direito da UFMG no ano de 1989. E me recordo bem, era um ano em ebulição. Após o restabelecimento da democracia e da promulgação da Carta de 88, as eleições no Brasil voltavam a ser diretas. Enterrávamos ali 20 anos de dura ditadura militar e 5 anos, por que não dizer, de um governo transitório e vacilante. Como nunca poderia deixar de ser, a matéria tributária estava em amplo debate. Sempre acontece isso às vésperas de eleições, mas também de guerras, revoluções e inconfidências. Naquele momento, participando do Centro Acadêmico Afonso Pena, resolvemos convidar o professor Marcos Sintra, um economista, para divulgar ali entre nós o tema do imposto único. Um imposto simples, um imposto de fácil entendimento, que parecia resolver o que clamávamos, solucionar este nefasto sistema tributário que conhecemos no Brasil. Até aquele dia eu tinha 2 certezas muito fortes na minha vida. A primeira é que eu seria internacionalista, quer seja, por exemplo, familiar, ou por acreditar que essa era realmente a minha vocação. E a segunda certeza é que aquele tal de imposto único deveria ser muito interessante, porque tudo que é simples e fácil pode nos seduzir e pode parecer significar o caminho justo, mas nem sempre. Decidimos convidar o professor da casa de Direito Tributário para fazer algum contraponto, talvez necessário, a essa fabulosa ideia de imposto único. E foi ouvir aquelas palavras daquele professor de nome tão estranho quanto o velho, Sacha Galvão Navarro Coelho, e o mais estranho acento no coelho, circunflexo, viu, Juliana, doutora Juliana, filha do nosso professor, que eu tive a exata noção que esse tema iria me perseguir pelo resto. Foi um momento de insight, de iluminação, um momento de paixão. E eu descobri que eu jamais poderia fugir dessa sina. Mesmo hoje, na Universidade de São Paulo, estudando Direito Internacional, tentando retomar a minha vocação, eu não consigo desvencilhar, e estou a estudar na União Europeia, o IVA, que possibilitou a construção, de fato, daquele ambiente de união que hoje conhecemos. Juliana, eu peço que você diga a seu pai que eu agradeço profundamente ele ter alterado a minha vida de um economista. O tema de hoje: reflexões sobre a substituição tributária progressiva do ICMS. É um tema complexo, também apaixonante, e que traz no seu ético uma série de indagações. Sabemos que essa exceção à regra,
que iniciou-se com o velho discurso de simplicidade e também de evitar, para se evitar a evasão fiscal, representa hoje, transformou-se hoje na regra de tributação do consumo no Brasil em matéria de ICMS. Nesse contexto, para discutir essa proliferação da substituição tributária de forma indiscriminada, eu separei 10 problemas para discutirmos. Vamos a eles. O primeiro problema, tributação sobre o consumo no mundo e o que estamos a adotar na sistemática da substituição tributária. O que nos diz a experiência mundial? A experiência mundial de tributação do consumo aponta para 3 hipóteses que conhecemos e são elas. A primeira, a tributação monofásica do consumo, onde temos apenas um momento de incidência em que será cobrado o tributo idealizado para atingir a riqueza e consumo. Nessa tributação plurifásica, muito obrigado. Essa tributação monofásica, se eu pudesse desenhá-la, ela pode ocorrer em qualquer etapa da circulação econômica de uma mercadoria. Não obstante, mais intuitiva que ela ocorra no momento do consumo, no momento ideal daquela tributação que deve atingir essa riqueza. Esse modelo, obviamente, não satisfazia os anseios fiscais, porque o fisco pretendia não só ter um liame, um controle da produção desde o início da cadeia de circulação daquele produto, mas também ter uma antecipação da receita que ia se acumulando em cada uma das etapas de circulação do produto. Nasce então, na teoria mundial da tributação sobre o consumo, a hipótese de plurifasia, onde esses dois anseios eram atendidos, das fazendas, do fisco em si, e também assegurava que todo o controle ficasse a cargo do fisco, permitindo acompanhar a trajetória desta mercadoria até o consumidor final. Só que para fazê-la valer, seria necessário reduzir as alíquotas, porque se eu tiro a ideia da monofasia, da tributação única, e passo a exigi-la em várias etapas, eu teria, obviamente, que, primeira ideia, reduzir as alíquotas incidentes. Essa solução foi banida do mundo. Temos um especialista na doutrina alemã. A Alemanha julgou inconstitucional essa hipótese de tributar o consumo de forma plurifásica acumulativa, porque essa experiência se demonstrou economicamente inviável. E por esta razão, sem nem conhecer o que chamamos de princípio de não cumulatividade, o Tribunal Constitucional Alemão rechaçou este modelo. Ele não é vigor e não está em obra. O segundo, muito conhecido entre nós como a tributação, a fórmula do IVA clássico europeu, que não é europeu, mundial, mais de 200 países na Europa, ele pressupõe que essa plurifasia seja combinada com algo muito caro para nós, com a dedução do tributo cobrado ao montante, a dedução do imposto que foi exigido na etapa antecedente, fazendo com que esta nova tributação só incidiria sobre o valor efetivamente agregado em cada uma das hipóteses subsequentes. Essa ideia é boa, essa ideia corresponde ao justo, atende ao anseio fiscal de controle e antecipação da receita, mas, por outro lado, não torna o tributo um empecilho ao desenvolvimento econômico. É por essa razão que esse modelo foi adotado mundialmente, e esse modelo foi adotado inclusive para qualquer país que pretenda ingressar, deve alterar de forma drástica a sua legislação interna para ingressar no ambiente europeu. Meus caros, a substituição tributária, ela desvirtua tudo que acabamos de observar. Ali a plurifasia não cumulativa. A substituição tributária, que é o inverso daquela tributação monofásica na boca do consumo, ela pressupõe que tudo deverá ser cobrado na primeira etapa, aquela praticada pelo fabricante ou pelo importador, que ocupa o primeiro lugar na hipótese de circulação de mercadorias, de modo a permitir que haja não só antecipação da receita,
mas colocando em xeque tudo que acabamos de ver como caro na evolução da teoria da tributação do consumo, que vou simplificar dizendo a não produtividade como uma regra, ou para nós como um princípio constitucional. Então eu escrevi ali que o modelo mundialmente consagrado de tributação sobre o consumo, o plurifásico não cumulativo, ele não arrecada tão velozmente como a sistemática de substituição tributária progressiva, nem tão devagar como a monofásica concentrada no varejo. Entretanto, ela fica justamente no meio termo em que reside a virtude. Essa frase final é de Olavo Bilac. A tributação plurifásica, para nós, é a única não cumulativa que atende aos anseios fiscais e é norteada pela neutralidade e economicamente viável. Esse é o principal argumento para opor ao fisco o tema da simplicidade, da facilidade, a substituição, se existir, tributária progressiva ou prospectiva para frente, deve ser aplicada a casos muito raros, onde de fato a evasão fiscal justifica ou justificaria afastar não só a ideia da não cumulatividade, que tem um viés econômico, mas afastar também outros princípios constitucionais, que é o próximo tema, número 2. Seria a substituição tributária progressiva constitucional? Eu preferi veementemente a corrente que diz que não. Ela ofende vários princípios constitucionais, da tipicidade, da não cumulatividade, do respeito à capacidade contributiva, da segurança jurídica. E quando se impede ainda que haja um acerto entre o presumido e o efetivamente realizado, eu arriscaria dizer até que há uma grande ofensa à vedação do enriquecimento ilícito. Não pode a Fazenda Pública querer tributar algo e imaginar quanto seria a carga tributária e não permitir jamais que haja um acerto entre o real e o imaginário. Não obstante, sabemos que o Supremo Tribunal Federal já julgou constitucional a substituição tributária. E o que reside em discussão é a definitividade da sua base de cálculo. Aquilo que se realizou, presumiu, é de fato aquilo que deverá ser recolhido aos cofres públicos como presunção relativa ou absoluta. Não temos dúvida que o Supremo Tribunal Federal, em nova análise, oxalá, deverá reconhecer, e tem todo o histórico dos julgados aí relacionados com vocês, deverá reconhecer, empatado em 5-5, entretanto, esse julgamento mônico está sobrestado para que haja o julgamento juntamente com o RS 593, 849, e teremos o reconhecimento da obrigatoriedade do acerto entre o estimado, porque só dessa forma, acredito, poderemos apaziguar e minorar os efeitos negativos das ofensas aos princípios constitucionais relatados. O quarto problema que merece reflexão diz respeito ao âmbito de aplicação da substituição tributária progressiva. Este é um problema que muito me incomoda como operador do direito. Nós sabemos que a substituição tributária clássica, que realmente tinha o condão de tentar evitar a evasão fiscal para produtos de pequenezas vendidos no varejo, como cigarros, ela de fato era tratada nacionalmente. As regras eram postas em convênios. Todos os estados brasileiros, quer seja como substituto ou substituído em qualquer lugar do Brasil, sabia de pronto quais eram as regras a que estariam sujeitos. Todos nós sabemos que Minas Gerais e São Paulo são dois estados que atualmente legislam sobre a substituição tributária no CONFAS através de protocolos. O mesmo produto, por exemplo, bebidas, está sujeito a diversos protocolos entre Minas e São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul, Minas e Paraná, ou seja, não há sequer a preocupação em se preservar aquele caráter nacional do ICMS. O ICMS tem um caráter nacional que não pode de forma nenhuma ser alterado, e isso não está sendo respeitado. Temos que, de verdade, refletir sobre isso e proibir. Não são legítimas, não são legais, não são constitucionais as substituições tributárias que infestaram a federação baseadas em protocolos, quer sejam unilaterais ou envolvendo 3, 4, 5 estados. Se é para tratar desse nefasto problema, teremos que tratá-lo nacionalmente. E, professor Walter,
com MVAs que sejam idênticas, próximas em todos os estados. O que se permite hoje é que cada estado determine a variável MVA. Isso pode ter lá a sua lógica, como defende o Estado de São Paulo, pode ter a sua justificativa matemática para efeito de equilíbrio da carga tributária, mas isso transformou a substituição tributária em algo impraticável. Ninguém sabe vender produtos nesse país, que se pressupõe livre comércio, e há uma ofensa indelegável ao tráfico de bens pelo território. O artigo 150 da Constituição proíbe, e isso ocorre todas as vezes que há uma operação entre um não conveniado, alguém que não assinou o protocolo, não consegue vender livremente as suas mercadorias para os estados que praticam substituições tributárias unilaterais, ou ainda mais horrenda de todas, a substituição tributária de âmbito interno. Ontem, eu tive um caso no meu escritório, eu acabei de descobrir que no Piauí, onde eu me dirijo daqui a pouco para lecionar no IDEX, amanhã, que lá no Piauí a substituição tributária agora não é mais por produto, é por KNAI, Código de Atividade Econômica, professor Lopes. Se eu tenho KNAI de indústria de alimentos, não importa o que eu vá comprar, o produto não está sujeito à substituição, quem está sujeito sou eu, que é algo extremamente complexo. Nós que ajudamos para parametrizar sistemas dos empresários brasileiros, conhecemos bem que é impraticável realizar o simples ato de venda neste país, de economia tão fragilizada que pretende crescer, que precisa crescer. O quinto, ofensas à não cumulatividade, muito preocupante, e vou ser bem breve. Todos nós sabemos que os substituídos, eles não mais destacam o ICMS das operações subsequentes, porque ele recebe o tributo já calculado e presumido pelo substituto. O substituto, ao calcular a substituição tributária, ele não leva em conta, e não terá nunca como fazê-lo, os créditos existentes na escrita fiscal dos contribuintes substituídos. A dedução do cálculo da substituição tributária admitida é apenas o crédito físico da própria mercadoria que circula. Mas todos nós sabemos que, mesmo com interfeição, a Lei Complementar 27/96 reconhece outros créditos, como, por exemplo, o ativo mobilizado, para ficar apenas este. Todos os contribuintes substituídos em Minas Gerais estão abarrotados de créditos e não conseguem realizá-los. O anexo 8º do Decreto 43/80, que versa sobre o assunto, não possui respostas satisfatórias para desaguar, para fazer conferir o sagrado direito da não cumulatividade. E outro ponto que São Paulo resolveu muito bem, e Minas Gerais, ao contrário, caminha muito mal, o não reconhecimento do crédito nas operações em que o substituído vai destinar aquele produto, por exemplo, ao seu processo industrial. Se ele já recebeu o imposto retido por substituição tributária na origem, ele faz jus ao crédito tanto da operação própria antecedente, quanto da substituição tributária calculada ao montante. Minas Gerais não reconhece esse crédito se essas informações não estiverem reproduzíveis nos documentos fiscais. E quem tem experiência prática sabe que os substituídos, que acham que estão num sistema simples, não são obrigados a fazer estas informações chegarem até o consumidor final. E Minas não admite esse crédito, e é grande problema, grande ofensa ao princípio da não cumulatividade. Ponto 6 diz respeito à crítica à imediata e preferencial restituição do ICMS, que nunca foi imediata, nunca será, imediata é já, e nunca foi preferencial antes de qualquer coisa. No Estado de Minas Gerais, no Estado de São Paulo, o contribuinte é obrigado a um moroso processo administrativo para reconhecer essa restituição. Notem que eu não me refiro à restituição entre o real e o imaginário, mas aquelas restituições que o Estado reconhece que aquele valor deverá ser entregue ao contribuinte, quer seja por perda da mercadoria ou, prestem bem atenção, por uma operação interestadual nova praticada pelo substituído. Focalize no substituído. O substituído tributário, ele acredita que ele não tem mais obrigações em relação às suas operações subsequentes. É falso. Isso só é verdadeiro se ele comercializar dentro do próprio Estado. Todas as operações subsequentes interestaduais fulminam a substituição tributária antecedente
e fazem exigir desse contribuinte um novo imposto de operação própria e uma nova substituição tributária se houver convênio e protocolo entre os Estados envolvidos. Senhores, 4 tributos, 2 de entrada, 2 de saída, e eu sequer recebi o valor da minha venda, e já o suportei, mesmo que temporariamente. Não há como dizer que esse mecanismo é simples e que funciona. Ele não funciona. E a devolução desses 2 tributos da operação própria e da substituição tributária em Minas Gerais estão sujeitos ao moroso processo administrativo, nada imediato, nada preferencial. O 7º ponto, a substituição tributária ofende o que idealizamos de tributação diferenciada para o Simples Nacional. Se eu antecipo o imposto como substituto e não sei quem são os substitutos da cadeia, e se o faço desprezando qualquer benefício fiscal que poderia ser dado ou tratamento constitucional diferenciado, no caso das micros e EPPs, eu estou a abandonar esse regime para o ICMS. Eu posso dizer que o ICMS está incluído simples à medida que a substituição tributária alcança 100% da tributação. Estamos quase a essa realidade, a atingir essa realidade. Eu não poderia jamais dizer que o Simples ele incluiu de fato o ICMS em seu curso de simplificação. 8º, já quase o penúltimo, prazo de recolhimento do imposto devido por substituição tributária. Eu tive a honra de participar da equipe da FINEM, que está toda aqui presente, das discussões na Confederação Nacional das Indústrias sobre a substituição tributária. Para minha surpresa, ao invés de discussões aprofundadas sobre a temática, eu me deparei com a grande preocupação do empresariado brasileiro em demonstrar que ele não suporta mais a substituição tributária e não suporta sequer o prazo de recolhimento que é concedido aos estados para o cumprimento dessa obrigação. O substituto tributário ele é obrigado a somar no valor do preço da mercadoria, o ICMS-SP, mas sabe-se lá quando ele vai receber, se em 4 vezes, em 10 vezes. Então, o exíguo prazo para recolhimento no mês subsequente até o dia 9 era, para minha surpresa, a grande preocupação do empresariado nacional. E, se eu não me engano, foi feita a proposta para que a lei complementar, olha a complexidade, a lei complementar vai dispor sobre o prazo de recolhimento de tributos, e no mínimo seria justo um pleito de 90 dias. Descontos incondicionais e a base de cálculo do ICMS. Serei muito breve. Aqui há um erro na jurisprudência que precisa ser corrigido. Desculpe. Há um erro aqui na jurisprudência que precisa ser corrigido. Vou direto ao tema, porque o meu tempo já esgotou. Eu me refiro à jurisprudência já quase uniformizada no Supremo do STJ em relação à impossibilidade de deduzir da base de cálculo do ICMS substituição tributária os descontos incondicionais. E esta justificativa estará, posteriormente vocês podem analisar, na lâmina 18, que assegura, e na lâmina 17, que a regra para a formação da base de cálculo mais utilizada no Brasil é aquela estabelecida no inciso 2 do artigo 8º da Lei Complementar 87/96. Então, notem que até a jurisprudência caminha mal em relação à substituição tributária no Brasil. E o último tópico que me deixou um pouco constrangido foi a aplicação da substituição tributária em hipóteses juridicamente impossíveis. Eu encontrei 4. Cimentos, material de construção civil, produtos utilizados em máquinas e aparelhos, etc., barras, e produtos alimentícios. Todos estes 4 exemplos possuem a mesma justificativa de impossibilidade. Eu não posso atribuir a um substituto a responsabilidade por calcular, reter e recolher o imposto devido por substituição tributária se eu já tenho certeza de antemão que essa mercadoria não estará sujeita à circulação econômica na próxima etapa, que ela se destina, por exemplo, ao industrial, para uso como matéria-prima, produto intermediário, para ser consumida no processo industrial. O que sairá na etapa subsequente não é aquilo que eu estou vendendo. Como eu posso substituir, portanto, uma operação subsequente que não existirá? Isso me constrange imaginar que a legislação atual
no Brasil, isso é matéria de convênio e protocolo, exige para esses 4 casos que a substituição seja aplicada, mesmo sabendo que há uma impossibilidade jurídica que a afasta. Estas são as minhas observações em relação à substituição tributária, e eu finalizo concordando com o meu caríssimo professor Walter, que não só a guerra fiscal, mas o conflito de competências na tributação sobre o consumo e a disseminação da substituição tributária sejam talvez os últimos gritos do ICMS no Brasil.